Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. De forma particular, eu quero saudar a você que recebeu um link, um convite de um dos irmãos, de um dos membros da Igreja Maranata, que enviou convidando para participar desse culto. Eu quero te dizer que esse convite foi especial, porque o que o Senhor tem para você nessa noite é uma bênção maravilhosa. E viver uma experiência com o Senhor é algo incomparável. Nós vamos dar início ao culto, o culto de glorificação ao Senhor. Esse é o culto realizado pela Igreja Cristã Maranata, aqui no nosso canal no YouTube. E nós vamos começar este culto com uma oração. Se você que está nos visitando desejar, pode nos acompanhar nesse gesto. Mas a igreja, eu convido agora a se colocar de joelhos para nós clamarmos pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E com esta operação nas nossas vidas, Senhor, pedimos que os nossos pecados sejam perdoados e que tenhamos acesso à Tua presença e possamos alcançar a plenitude da bênção no culto desta noite. Assim pedimos, nos reveste com o sangue de Jesus, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos agora louvar ao Senhor. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus. O Senhor tem nos abençoado com revelações de louvores, com experiências maravilhosas de servos que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que escrevem louvores que são da autoria do Espírito Santo do Senhor. E nós vamos cantar um desses louvores agora. Acompanhe, a letra estará na tela, você pode cantar, louvar ao nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Foi inspirado neste cenário de dor e redenção, e também ao passar por duras provações, que o americano George Bennard compôs o hino Rude Cruz. A história deste servo começa em Ohio, nos Estados Unidos, lugar onde nasceu. Em Iowa, Bennard entregou sua vida a Cristo e também se casou. Ao lado de sua esposa, dedicou 40 anos de sua vida ao Evangelho. Escreveu mais de 300 hinos, glorificando a Deus em todos eles. Rude Cruz ficou bastante conhecido entre os prisioneiros de uma penitenciária dos Estados Unidos, por estar durante muito tempo inserido na programação de uma rádio local. Em 1924, foi traduzido para o português pelo missionário americano Finis Alma Ryan Morgan. O hino Rude Cruz representa para a igreja fiel a confiança em um homem nobre que foi para uma terra distante e vai voltar. Ela canta o grito do amor deste pastor pelas ovelhas, o brado da cruz, a morte, o Calvário e a sua ressurreição. Rude cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem de da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
padecer, desprezado morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Bela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos colocado em comunhão com o seu Espírito. O culto já está se processando e a bênção do Senhor já está sendo oferecida. Muitos servos e servas, muitos que estão participando desse culto, já estão sentindo a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos ainda cantar mais um louvor ao Senhor. E na sequência, ouviremos a palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu quero saudar
a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse nosso culto de domingo. Já tivemos, naturalmente, os cultos presenciais nas nossas igrejas, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades do Estado e municipais. No entanto, estamos falando para um grupo de irmãos que não podem se deslocar ou não puderam se deslocar de suas casas, de suas residências, por todos os motivos que todas as pessoas têm. E nesse caso estamos nós aqui, vamos continuar. Todas as noites, aos domingos, sábados, domingos e também os demais dias, hoje, às 20 horas, como é de costume, trazendo uma palavra para aqueles nossos irmãos, amigos, aqueles que nos têm acompanhado através das redes sociais, das mídias de um modo geral, do nosso sistema de comunicação, satélite, também rádio, TV, web, Manaim. Nós temos uma palavra inicialmente de glorificação ao nosso Deus, pela bênção que podemos contar no dia de ontem, que foi a ordenação, um grupo de novos pastores, obreiros, ministério, que ultrapassou a casa de 500 irmãos, onde as suas esposas também participaram, assinando inclusive um documento espontaneamente, dizendo que estão plenamente de acordo com o ministério desses nossos irmãos, porque elas têm uma obra e elas querem ver esta obra sendo realizada através da sua família. E elas sabem que os benefícios de uma unção não são simplesmente para aqueles que estão em volta, mas especialmente para a família daqueles que recebem essa bênção. Uma coisa, os fatos ocorrem, a sequência deles é muito importante no processo do entendimento e do crer, do evangelho, nesse processo, podemos dizer, de salvação. Inicialmente o homem tem um encontro com Deus, é aquele primeiro encontro, depois ele tem um momento da intimidade com Deus. E a partir dali ele passa a buscar agora essa intimidade maior, porque ele começou a conhecer, entender, ele descobriu uma coisa que ele não conhecia, é que ele tem um pai. E que para ir ao pai, ele vai em nome do Filho, que é Jesus. Então foi Jesus quem o salvou. Então o pai recebe a nós como recebeu e recebe o seu Filho Jesus, porque nós somos co-herdeiros com ele. Esse mês é um mês que nós estamos falando a respeito dos princípios básicos, né, do Evangelho, que foram trazidos pela reforma religiosa do século XVI, que já existiam, que eram próprios da igreja primitiva, do cristianismo puro, onde a igreja apostólica determinou e consolidou as bases desse evangelho. Algumas mudanças foram com o tempo sendo efetuadas, exatamente, é próprio do homem. Nós não estamos aqui lamentando, nem falando mal, nem queremos acusar, nada. Cada um vai responder por aquilo que faz e por aquilo que fez. E nós temos uma única obrigação, de ir na fonte e saber se aquilo é isso que nós estamos vivendo, é aquilo que é a fonte. Estamos pregando aquilo que nós recebemos do Senhor ou é alguém que está nos dando informações? Então, nós hoje temos uma certeza muito clara da nossa posição diante de Deus e agradecemos a Deus por esse sacrifício, pelo sacrifício de Jesus, que se entregou por nós, o Filho de Deus, desceu da sua glória. E eu gostaria de que, nesta noite, alguns irmãos entendessem essa controvérsia, esse contraste que existe entre, de certa forma, a posição de alguns religiosos que nós conhecemos do passado, que eram sacerdotes do Velho Testamento, havia um culto,
e tudo estava sendo preparado para esse povo, exatamente para que um povo pudesse alcançar os objetivos da salvação e da vida eterna. Vejam só, os irmãos. O Senhor Deus se revelou a esse povo, que foi o povo de Israel, enviou, colocou a terra, deu para eles a terra, através de um chamado de Abraão, depois as conquistas, a terra prometida, o templo, Jerusalém. Então tudo ficou pronto para que o culto ao Deus vivo pudesse ser realizado. O que aconteceu, na verdade, foi uma mudança de posição dos homens, não do Senhor. Deus se manifesta na sua bondade e misericórdia, ele mantém aquilo que ele é, porque Deus não é homem para que mude. Então vejam só, quando estivemos diante dos fatos, quando temos os fatos que estão relacionados no Velho Testamento, nós estamos sempre falando dos erros cometidos dos religiosos do Velho Testamento. E nós esquecemos de que nós somos responsáveis, como foi Israel, foi responsável por uma grande mensagem. Qual a mensagem que Deus queria que Israel determinasse para o mundo e para o seu próprio povo? É de que o Messias viria para restaurar um reino aqui. Israel pensava no reino material, ainda hoje pensa da mesma forma. Está tudo bem, Israel está lá. Mas ele envia agora Jesus para estabelecer um reino eterno. Não mais para um pequeno povo, não mais para uma nação, mas para um mundo inteiro. Então nós vamos ver os contrastes do Velho Testamento, são os mesmos do Novo Testamento. Na nossa situação hoje, o tempo vai passando e nós vamos vendo o projeto de Deus querendo, é aquilo sempre, uma bênção do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito, são as lutas, os homens que se levantam para abrir a palavra, para ler a palavra, para trazer o ensino no tempo certo. Então, nunca faltou. E nós hoje estamos diante da mesma pergunta que que Pilatos fez a respeito de Jesus. Jesus agora ia ser crucificado e morto, estava sendo julgado. E diz um texto aqui que eu gostaria que os irmãos lessem, está em Marcos 15, verso 11 e um pedaço do verso 13. Diz o seguinte: mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão de que fosse solto antes Barrabás. E eles tornaram a clamar: crucifica-o, crucifica-o. O desejo da multidão ali, no julgamento a respeito de Jesus, era que ele estava diante, não é, do Pilatos, que era o julgador do Império Romano, e para ser julgado juntamente com um homicida, com um homem que todos conheciam, e é bíblica a conversa a respeito dele, assaltante, era aquilo que, não é, naquela época já era uma coisa horrível, não é? Devia ser muito pior do que os nossos dias. Mas naquela época ele era o Barrabás. E quando Pilatos pergunta aos sacerdotes, veja aqui, aos religiosos, o que é que devia de fazer? O que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? A palavra foi essa: crucifica-o. E o que é que eu vou fazer com esse outro aqui? Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Meus irmãos, meus queridos, o mundo de hoje é o mesmo. É solta Barrabás. As experiências com Deus, o homem não quer. Quer ver? A ciência está aí extraordinariamente bem situada no nosso mundo. Tudo que nós estamos vivendo, os benefícios todos são da ciência, de uma obra criadora, quando Deus colocou à disposição do homem todos os recursos para que ele possa sobreviver. Então, quando ele descobre aquilo que já existia. Então, estamos dentro de 4 medidas naturais: largura, altura, profundidade
e tempo. Poderá haver outra medida no futuro, isso não importa. Mas estamos dentro dessas medidas e a ciência tem se desenvolvido de forma extraordinária e o seu papel tem sido, de verdade, naturalmente, aquilo que todos esperam, dos benefícios que nós estamos vivendo. Simplesmente a ciência não está dizendo que existe. Olha, eu sou ciência, não. Nós estamos vendo a ciência pelos benefícios que ela nos tem trazido. Agora vejam só, no aspecto da religião, o homem parece que regride. Kant, ele coloca Kant foi um filósofo do século XVIII. Então ele coloca 3 posições que o homem, né, se dispõe a entender, né, como no sentido da razão. Então ele diz assim, o que eu posso fazer? Então o que ele pode fazer é através da metafísica. Metafísica. Aí você pergunta, o que é metafísica? Só ele sabe. Depois ele faz a outra pergunta, porque ele é autor da razão pura. Então ele faz a outra pergunta, o que devo fazer? O que devo fazer? Ética. Então responde ética. Aí você pergunta, ética em quê? Não, ética em tudo. Está certo? Não está certo. Agora, a outra pergunta que é interessante é, o que posso esperar? Ele mesmo responde, religião. Aí eu pergunto, você pode esperar na religião? A religião que crucificou a Jesus lá, sabendo que ele era o Filho de Deus, os milagres que ele fez, as curas, como ele se apresentou, a forma como ele se apresentou, a sua ressurreição, não convenceu os religiosos. E a palavra era, solta a Barrabás. Meus irmãos, esse é o mundo dos nossos dias. Solta a Barrabás. Tudo que não é bom está vindo para dentro da religião. Quando falamos religião, não estamos falando da religião de ninguém. Nós estamos falando daquilo que é o geral. Não é? Eu não estou falando da religião da B ou da C. Nós estamos dizendo que a religião hoje se tornou um lugar vamos dizer, um depósito de uma crença insubsistente, onde o homem deixa de buscar a essência dela que está no Deus, no Todo-Poderoso, aquele que quer se revelar através do Espírito Santo, ele deixa isso de lado e ele quer ter ele próprio um convencimento que é temporal, não é? Que é dessa vida simplesmente, e que satisfaz aos interesses dele. Ele é capaz de negar tudo. Ele tem uma experiência, ele creu em Jesus, ele amanhã nega o crer. E foi a experiência. Ninguém tem uma experiência de crer em Jesus sem ter experiência com ele. Todas as pessoas, você vai em qualquer igreja, qualquer religião, eu aceitei Jesus, você sabe que ele teve uma experiência com Jesus. Uns querem ter fé, fazem força porque eu tenho fé, porque o Cristo, porque o Jesus, mas uma conversa assim que parece até que a pessoa tem, mas muitos têm de fato uma experiência de salvação que se chama novo nascimento. Ele tem essa experiência, ele tem a experiência do batismo com o Espírito Santo, ele tem a experiência dos dons espirituais, mas ele não quer, porque ele tem uma religião, ele tem a saída. E a saída é essa, solta Barrabás. Ele quer aquilo que é do homem, ele não quer saber. O cidadão, ele invade uma casa, ele mata uma família, destrói uma família, no outro dia está todo mundo batendo palma, dizendo, solta, coitadinho. É assim, isso eu não estou, vamos dizer, citando, dizendo como deve ser feito, não, mas são contrastes, não é? Que você vai observar e você vai dizer, espera aí, onde é que nós estamos? É tudo o contrário. As coisas estão vindo ao contrário daquilo que devia ocorrer. Aí todo mundo diz assim, Israel, porque Israel crucificou a Jesus, eu não gosto dos judeus. Espera aí, e a igreja que está aí? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, ministérios do Espírito. O Senhor levanta um homem, um qualquer como eu e outros mais, um operário, um lavrador, seja o que for. No outro dia, ele se acha dono de uma coisa que ele não é.
Ele não é, uma coisa é ser pastor, outra coisa é estar pastor. Na obra do Espírito Santo, o homem está enquanto ele está em obediência, enquanto ele está atendendo ao específico chamado. Se você foi chamado para realizar esta tarefa e você quer realizar outra tarefa, se você foi chamado para realizar essa tarefa aqui, aceitou essa tarefa e depois você diz que não quer mais essa e quer a sua tarefa, aquilo que você deve fazer, aquilo que você acha, então nós temos que entender que há alguma coisa que não está certa. Mas o grito hoje é esse: solta Barrabás, solta Barrabás. O homem perdeu o temor a Deus. Ele é capaz de negar. Vejam só, ele nega o filho, o neném que nasceu aqui, nasceu há 3 meses, ele nega. Ele nega a mamadeira da criança, ele é capaz disso. Ele é capaz de jogar do 10º andar um neném. E você vai crer nesse tipo de comportamento. É claro que são exceções, mas essa é a tendência do homem. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Meus irmãos, soltar Barrabás, soltar o homem. É o homem no lugar de Jesus. É o homem que despreza o clamor pelo sangue, que despreza a palavra revelada. É o homem que despreza o ministério que ele foi chamado, que recebeu em posição de mãos e nega hoje. E diz que amanhã ele continua na posição que ele acha que ele deve ficar, porque o chamado foi ele mesmo que chamou a ele mesmo para outra coisa. E ele é capaz, há dias atrás, um irmão nos procurou e disse: olha, alguém me telefonou dizendo que, me convidando para uma igreja que ele tinha e tudo isso, até uma pessoa boa, não sei o quê, mas ele estava, não é? E eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse: não, é porque agora eu sou outro homem. Vejam só, meus irmãos, se isso é um argumento espiritual para quem tem uma experiência com a crucificação de Jesus. A igreja apostólica, a mensagem de Pedro, a primeira, as grandes mensagens, ele diz: aquele que vós crucificastes, Deus o levantou, o ressuscitou dos mortos e o fez Deus e Senhor. Não é uma brincadeira. Jesus é o Filho de Deus, está desse Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não está à minha disposição. Ele não está à disposição do homem, mas porque Deus é bonzinho, porque Deus é bom mesmo para aqueles que o obedecem, para aqueles que estão na sua vontade, para aqueles que... Então, não existe dúvida entre Barrabás e Jesus. O homem que é de Jesus, ele teve a experiência, ele teve hoje a experiência, no outro dia ele continua tendo a mesma experiência, depois ele continua, e alguns de fora, que nunca tiveram isso, não são os culpados da crucificação. Os culpados da crucificação são aqueles que sentiram o drama um dia da crucificação. Há um que diz assim: desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim e salva a ti também. Jesus tinha os amigos dele, tinha Arimateia lá, que pegou o corpo dele, não era um cristão, não era ele um religioso, mas ele tinha respeito. E nós temos homens, mulheres que, não sou disso, não sou da igreja e tal, mas amam e têm respeito a Deus e a Jesus. E meus irmãos, o momento agora é o momento de decisão. Pilatos se aliou a Herodes, eles eram inimigos, mas na hora de matar Jesus se tornaram amigos. Meus irmãos, nós estamos vendo as associações que se levantam para lutar contra a obra do Espírito Santo. Não é aqui, em todo mundo, mas isso é uma operação dessa última hora. A igreja, nessa hora, é como uma árvore que precisa ser sacudida, onde os frutos maduros, eles vão permanecer para serem colhidos, e aqueles outros, naturalmente, vão cair à disposição daqueles que querem usá-los. Mas uma coisa nós devemos lembrar: não estamos aqui preocupados, evidentemente, com aqueles que estão gritando
solta Barrabás. Não estamos preocupados, não estamos tristes, porque Jesus foi para o Calvário e morreu. Ele era inocente e levou a culpa daqueles que não eram inocentes. E eu sou um deles, e você também. E a nossa palavra nesta noite, encerrando aqui, é esta: solta Barrabás, crucifica Jesus. Esse não é o seu grito. Barrabás vai para o lugar dele, a justiça de Deus é com ele, para lá, e Jesus é o nosso Salvador. E hoje nós podemos abraçar o sacrifício de Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E vamos continuar. Essa é a grande obra. Os dias estão avançando. O tempo está chegando. A porta da graça, uma hora, irá se fechar. Não sou eu o profeta de catástrofe, nem tampouco de final das coisas que pertencem profeticamente ao Senhor. Mas tudo indica que o tempo é chegado. Os sinais estão em todo o mundo, em toda a terra, e a igreja não está confusa. A igreja fiel não está confusa nessa hora. Ela sabe o seu rumo, ela não está olhando para trás nem para os lados. Ela agora segue em direção. Por quê? Ela sabe que no dia, quando surgir a dúvida, se ela estiver na dúvida, ela vai ficar. Os que estão em dúvida, e diz a palavra, o que duvida é como a onda do mar. Siga o seu caminho, seguro, firme, na cruz, olhando para a cruz de Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, agora, pelos séculos dos séculos. E amém. Ele carregou a cruz.
orar. Deus Todo-Poderoso, seja bendita a tua glória. Estamos nós aqui como necessitados. Uma palavra foi dita, sabemos que ela nos pertence e a nós também, que somos responsáveis por essa palavra, que tu nos sustentes cada dia, para dizer alto e bom som, que temos uma experiência e vamos seguir esse caminho de vida até o dia do chamado. Muitos têm nos ouvido e nós pedimos que nesta noite os corações se abram para tomar uma decisão. E nós sabemos que aqueles que são teus, o teu Espírito nesta hora vai tocar, para que eles sejam agregados ao teu reino. Eles te amam, vidas que parecem distantes, parecem a muitos, mas são teus escolhidos. Um dia tu colocaste os seus nomes no livro da vida, e que eles recebam hoje de tua parte esta orientação, e que eles sintam o toque do teu Espírito, e que eles possam continuar seguindo de perto a Jesus, não de longe, mas de perto, adorando e glorificando ao teu nome, como servos fiéis, testemunhas vivas nessa hora tão difícil, quando todo o mundo lá fora, que não é culpado, mas principalmente aqueles que cuidam da religião, os próprios religiosos que levaram Jesus à cruz do Calvário, que alguns entendam nessa hora que a missão deles é muito séria e como a nossa, de anunciar que Jesus é o único e suficiente Salvador. A todos, Senhor, que tu abençoes, aqueles que estão enfermos, tristes, abatidos, perderam entes queridos, essa é a nossa petição. E o agradecimento ao teu nome pela obra que tu estás realizando agora, não por nossos méritos, mas pelos méritos gloriosos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é a minha ordem que está sendo atendida, mas é a determinação do teu próprio Espírito que fará segundo o teu propósito para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E em teu nome dizemos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, permaneçam convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Ao encerrarmos esta palavra, lembramos aos nossos irmãos que ainda vamos rever algumas unções e ordenações, porque é uma necessidade que o Senhor tem nos mostrado ainda durante essa semana. Provavelmente outros nomes serão mencionados e no momento certo receberão a bênção da ordenação ao ministério para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.